Olá galera, sejam todos bem-vindos. A aula de hoje vai tratar sobre propagação de calor por condução e irradiação. Nesta tela vamos introduzir noções sobre propagação ou transferência de calor. Já estudamos que calor é energia térmica em trânsito, devido a uma diferença de temperatura entre os objetos envolvidos. Já aprendemos também que o calor sempre se propaga no sentido de um objeto de maior temperatura para um objeto de menor temperatura. O processo de propagação ou transferência de calor acontece basicamente de três maneiras: condução, irradiação e convecção. Hoje vamos estudar condução e irradiação. Neste esquema, temos aqui uma barra metálica sendo aquecida, começando pelo ponto A, pela extremidade da barra. À medida que o tempo vai passando, o material da barra vai aquecendo e as partículas, as moléculas que compõem o material vão se agitando, vão vibrando cada vez mais. As vibrações de uma molécula vão passando para as outras e elas vão, nesse processo de condução térmica, elas permanecem em seus devidos lugares, porém elas passam suas vibrações, suas agitações de uma molécula para outra. Observe que no início do aquecimento o ponto A tem sua temperatura maior e a tendência é o calor, representado aqui por essa seta, se propagar para essa parte aqui de menor temperatura. Assim, essa temperatura no ponto A é maior do que a temperatura no ponto B. Nessa mesma figura, podemos acompanhar o processo de condução térmica, que ocorre aqui no interior dessa barra metálica, no interior de um sólido. Isso em razão da temperatura no ponto A ser maior do que a temperatura no ponto B. A energia térmica, ou calor, é transferida entre os átomos e moléculas do sólido, mas não ocorre aqui transferência de matéria. Isso vai ficar nesse processo até que o sólido, que é essa barra, atingir o equilíbrio térmico, ou seja, quando estiverem tanto no ponto A como no ponto B, todas as partes da barra estiverem numa mesma temperatura, ou seja, quando atingir o equilíbrio térmico. Existem alguns materiais que conduzem mais energia térmica ou calor que outros. Esses materiais facilitam a passagem do calor, podendo transferi-lo rapidamente. Esses são chamados condutores ou bons condutores térmicos. Os mais comuns são os metais, exemplo, cobre, alumínio, ouro, prata e outros metais. Já os materiais que dificultam a passagem do calor são chamados de isolantes ou maus condutores térmicos. Exemplos: o vidro, o ar, a lã, a borracha, o papel, o isopor, a madeira, etc. São exemplos de isolantes. O fenômeno da condução térmica pode ocorrer também em líquido, em gases, em plasmas e, como no exemplo anterior, em sólidos. Esse fenômeno da condução térmica é mais frequente em sólidos. Vamos dar exemplos da ocorrência desse fenômeno. O fenômeno da condução ocorre, por exemplo, de um leite quente para o copo que o contém. O calor vai do leite quente para o copo e aquece o copo. Aconteceu aí a condução térmica. De um copo quente para as nossas mãos, aí aquece as nossas mãos. Aconteceu também a condução térmica. Das bolsas de água quente, o calor vai das bolsas de água quente para a nossa pele e da pele para os músculos. Aí houve também a condução de calor. Do motor de um ventilador para as nossas mãos, aí também aconteceu a condução térmica. De uma sopa quente para uma colher, aqueceu a colher. De uma lâmpada quente ou de uma chama de vela para a nossa pele, aconteceu aí que o calor transitou de um corpo mais quente para um corpo mais frio, ou melhor, transitou de um objeto de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Esse processo de transferência de calor que mostra essa tela é chamado irradiação ou radiação. É um processo que não precisa de matéria para ocorrer. A pessoa não tocou na fogueira e nem aqui na madeira, nem no fogo, para que ele pudesse receber calor. Ou seja, o calor não precisou de matéria para ocorrer. Assim, perto de uma fogueira, a gente sente o calor, representado aqui por essas setas, pela fogueira irradiado. Mesma coisa acontece nesse exemplo. A Terra não encosta no Sol para poder obter calor. O calor oriundo do Sol é recebido pela Terra pelo processo de irradiação. E a gente sabe que entre a Terra e o Sol existe o vácuo. Não há matéria para que o calor se propague.
Quanto maior for a temperatura do objeto aquecido, maior será a quantidade de calor transmitido por radiação ou irradiação. Já que falamos em radiação oriunda do Sol, vamos falar aqui de energia radiante. A radiação infravermelha é um exemplo de energia radiante. Outros exemplos: ondas de rádio, luz visível, a luz ultravioleta, os raios-x. Essas energias radiantes, elas podem converter-se em energia térmica por absorção, mas somente as radiações infravermelhas são chamadas de ondas de calor, ou seja, são chamadas de radiações térmicas. A medicina usa a radiação infravermelha em imagens para detectar a parte do corpo onde está localizado a maior temperatura. Aqui nós temos um sensor de infravermelho. Essa casa indicada nesse aparelho, ela está com as partes vermelhas. Isso indica as partes da casa com maior temperatura. Nesse ciclone foram observadas partes onde as temperaturas estão maiores, são as partes em vermelho. Assim, a radiação infravermelha é aplicada em vários ramos da ciência. Os corpos com alguma temperatura emitem ondas na região do infravermelho. Por exemplo, o controle remoto, eles utilizam a radiação infravermelha para enviar informações aos receptores por meio da radiação infravermelha. Pode ser usado também para detectar a temperatura de objetos distantes. Por exemplo, galáxias, sóis, é muito usado na astronomia, planetas. Assim, a astronomia utiliza a radiação infravermelha para localizar astros com alguma temperatura. Os mísseis teleguiados também, eles são programados para sentir, entre aspas, as turbinas de outros veículos voadores. E, baseado nesses dados, eles podem atingir o alvo, que são justamente os objetos voadores que possuem turbinas, que também possuem uma temperatura considerável. A medicina também, como já vimos na tela anterior, é auxiliada por radiação infravermelha, por meio de fotografias térmicas. Espero que vocês tenham gostado de mais um estudo da física envolvendo calor e temperatura. Não esqueçam de assistir novamente ao vídeo. Obrigado pela atenção e bons estudos.